Amparo com Deus, o Criador dos céus e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Começo em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. A realidade da palavra, se as pessoas que têm boa inteligência vão me ver como eu sou uma boa pessoa, que tem boa inteligência e estou a explicar boa coisa. E as pessoas que não têm boa inteligência vão me ver como eu sou um maluco, que não falo nada, a não sendo maluquecer. Então, isso são diferenças de graça de Deus que agraciou cada um entre nós. A palavra Islam é uma cópia. Original é cristão. A palavra Isa ibn Maryam é uma cópia. Original é Jesus Cristo. Em inglês chama-se Jesus Christ. Muhammad, a vinda dele é de acreditar em Cristo por língua árabe. Depois de Jesus Cristo fazer pregação, no Mateus capítulo 10, versículo 34, a dizer que divisões por causa de Jesus, não é uniões por causa de Jesus. Então dali Jesus começa a dizer que vocês não pensam que eu vi trazer paz ao mundo. Não vi trazer paz, mas sim conflito de espada, de guerra. Eu vi para fazer com que estas coisas de conflito de espada, de guerra acontecer. O filho ficará contra o seu pai, porque o homem entre homens são inimigos. O amor é o homem com a mulher. Então, dentro da guerra, vai se surgir, somente mesmo se que seja a sua irmã, da maneira como que Abraão fez para levar a irmã dele, Sara. O pai dele, depois dele recusar, Abraão lhe investiu o pai dele no nome de Kafir. Por causa de rejeitar a levar a irmã dela, Sara. Então, onde que vê o filho, ficará contra ao seu pai. E é Jesus Cristo, onde que ele se identificou-se que o nascimento dele foi um anjo que vem do céu, recomendado por Deus, que para vir aqui se encontrar com a mãe de Jesus Cristo, Maria, se coabitou com ele para ela pegar grávida por poder do Espírito Santo, a não sendo o pai dele carpinteiro que lhe casava a Maria. Então é onde que vem esse pilar de o filho ficará contra ao seu pai. É onde que Jesus Cristo se identificou como ele foi nascido por o Espírito Santo para ficar contra com o pai dele. Isso é que é pilar que fez para construir o caminho cristão. Quando Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe para te dar muitos anos de você viver aqui na terra. Isso é no Êxodo capítulo 20, versículo 12. E no Levítico 20, versículo 9, Deus disse que quem vai amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, essa pessoa será julgado a pena a morte. E a própria pessoa será o culpado pela sua morte, porque ele desprezou o pai dele e desprezou a mãe dele. Então Jesus Cristo desprezou o pai dele e se identificou com as pessoas que ele foi nascido por o Espírito Santo. E a mãe dele, enquanto foi de visitar onde que Jesus Cristo se campava, no Mateus capítulo 12, versículo 46, a cabeçar vem a verdadeira família de Jesus e são seus discípulos. Então, diz aqui, enquanto Jesus estava falando, ainda estava falando para a multidão, onde que sua mãe, seus irmãos, eles chegaram, mas eles ficaram do lado de fora, mas pediram para se avistar com Jesus. Alguém então foi até onde que há Jesus, a dizer que sua mãe e seus irmãos estão lá fora, mas eles pediram para vir se avistar contigo. Jesus Cristo a dizer que quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Apontando aos seus discípulos, ele disse: esses aqui é que são minhas mães e é que são meus irmãos. E dentro desses que são mãe deles e irmãos dele, é onde que levantou Judas e Iscariotes para trair Jesus Cristo a ser crucificado. Porque Deus disse que respeita o seu pai e a sua mãe, para Deus te dar muitos anos de vida aqui na terra. E quem vai no Mateus Levítico
20, capítulo 9, Deus disse: quem vai amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, esta pessoa será julgado à morte, e a própria pessoa será o culpado pela sua morte, porque ele desprezou o seu pai, desprezou a sua mãe. Então Jesus Cristo desprezou o pai dele, se identificou como ele foi nascido por Espírito Santo, e a mãe dele, enquanto foi lhe visitar no Mateus capítulo 12, versículo 46, a cabeça diz que a verdadeira de Jesus são seus discípulos. Então, depois de ele testemunhar que quem é minha mãe, quem é meus irmãos, são esses meus discípulos, e todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, já que o carpinteiro já não é o pai dele, porque o pilar vê o filho, ficará contra ao seu pai. E enquanto a filha ficará contra a sua mãe, e a nora ficará contra a sua sogra, e o inimigo de uma pessoa será o da sua própria pessoa, própria família. Isso é o que Jesus Cristo vem causar neste mundo. No Mateus capítulo 10, versículo 37, é onde que Jesus se concluiu a dizer que quem ama seu pai ou sua mãe mais que do que Jesus, da maneira que ele não lhe amou o pai dele e não lhe amou a mãe dele para construir o caminho cristão, essa pessoa não está favorecida no caminho cristianismo que Jesus Cristo construiu. E quem ama seu filho ou a sua filha mais que do que Jesus Cristo, da maneira que ele não amou seus filhos e as suas filhas, esta pessoa não está favorecida no caminho cristão. E quem não tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo, esta pessoa não está favorecida no caminho cristão. Então, o cruz era um morto dos malfeitores de Israel. E Jesus Cristo testemunhou no Mateus capítulo 15, versículo 24, que eu fui enviado somente com as ovelhas perdidas do povo de Israel. E onde que ele comia com esse povo perdido de Israel a fazer seus peranos, os sacerdotes ficaram admirados com ele. Perguntavam aos discípulos que, alô, esse vosso mestre nós não estamos a entender bem, porque ele está a deixar se coordenar conosco, somente ele está a se colar com os gatunos, com os bandidos, não sei o quê. Então, quando foi dado o recado, Jesus Cristo disse que sim, eu não fui chamar os justos, somente os injustos. E quem é bom não é que procura de mestre, somente os doentes é que procura de mestre. Então, aonde que encontrou esses que não está bom que procura de mestre, lá no mercado central, bem zorado, todos conseguir de roubar por ter medo de ser crucificado. Então, onde que Jesus Cristo criou conflito, consoante o juramento dele lá no mercado. Quando chegou aí, julgou como? A escrita disse que a minha casa será chamada uma casa de oração. Jesus nunca construiu casa na história. Mas a escrita disse que a minha casa será chamada a casa de oração. Ao contrário, vocês fizeram esconderijo dos ladrões, porque os ladrões já estavam a ser enzorados e não tinham medo de roubar para ser crucificado. Então, Jesus Cristo derrubou a mesa dos comerciantes para ajudar, então, os partidários deles, esses povo perdido de Israel que andam a roubar aí, para eles roubar bem naquele dia, livre à vontade. Então, Jesus Cristo derramou sangue no cruz para defender cruz dos ladrões que roubaram naquele dia que Jesus Cristo semeou conflito no mercado central, do modo como que ele testemunhou no Mateus capítulo 10, versículo 34, que vocês não pensam que eu vim trazer paz ao mundo, mas sim conflito. Então, as pessoas que entram no cristianismo a dizer que a paz do Senhor, quem é o Senhor dele? Diz Jesus Cristo. Então, isso já é uma palhaçada de cada um que está carregado na cabeça dela, que não se compreende a palavra. Depois, quando alguém explica, disse que você está a ofender nosso Deus. Aí então, eu vou dizer que você tem que deixar as pessoas o que eles estão a adorar. Então, dali mesmo já julgaram. Muhammad acreditou em Jesus Cristo consoante de assinatura de conflito, não sendo de paz. Então, assalamu alaikum não é a paz, é conflito.
porque é o que trouxe Jesus Cristo. E o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele crê em Cristo. Então ele crê em Cristo por língua árabe. Então foi chamado Isa ibn Maryam. O Alcorão dirige-se na crença de Jesus Cristo. Aí ele chama-se Isa ibn Maryam. Então Islã é uma cópia. O original é cristão. Então por causa de Muhammad fazer pregação na árabe sobre assunto de fé e cristianismo por língua árabe, eles modificaram o nome de Jesus Cristo, eles chamaram Masih Isa ibn Maryam, é onde que foi parado de pé nome palavra Islam. Mas palavra Islam é tradução em árabe, é cópia. Original é cristianismo. O que se trata aí é cristão, que ele não veio trazer paz ao mundo, somente conflito. Então essa cópia é que tem força a mais, que ele quer ter favorecimento mais que o original. É onde que surge essa guerra de Al-Shabaab. É a recomendação de Masih Isa ibn Maryam no Mateus capítulo 10 versículo 34. Não é a paz do Senhor, a sendo referido Jesus Cristo. Não é assalamu alaikum, a sendo referido Muhammad, que crê em Cristo por o árabe a lhe chamar Masih Isa ibn Maryam. É conflito do Senhor. Aqui o assunto é de conflito. Islã e cristão é conflito. É por isso que vai encontrar, você quando vai dizer que cristão é uma religião satânica, os que ficam zangados aí são os cristãos, porque são os donos que aceitaram esse fé de crer em Cristo, de não querer ser de Jesus Cristo, de rejeitar o pai dele. Eles se identificaram como o filho do Espírito de Deus, foi nascido por o Espírito Santo. Ele é o filho de Deus, mas foi nascido por o poder do Espírito Santo. A mãe dele lhe negou no Mateus capítulo 12, versículo 46, a dizer que esta aqui não é família de verdade para mim. Família de verdade de Jesus Cristo são seus discípulos. E dentro desses seus discípulos, onde que se levantou Judas Iscariote para trair Jesus Cristo, ser crucificado. Então, as pessoas quando dizem que você não há de ser salvo se você não crer em Cristo, eu não conheço o que é salvação. A salvação é uma paulada. Até mil vezes se nós só se reunirmos perante a Deus e respeitar o governo, porque o governo de todos os repúblicas não há nenhum governo que apoia malefício. Somente todos os governos de países apoiam o benefício. Então, o governo é que é a lei de Deus para conduzir bem o seu povo no país. Então, o Jacinto Filipe Nunes, nesta época, é que é um mensageiro de verdade para defender a maldade do povo, do que Muhammad e Jesus Cristo. Muhammad e Jesus Cristo são uma oração de mal feito para criar conflito no país. Não se amar entre nós, para ficarmos assonecados do nome de Muhammad, que morreu em Meca, em nome de Jesus Cristo, que morreu na Israel. Então, o próprio adorado é Jesus Cristo. Aí no Alcorão é chamado Isa ibn Maryam. O significado é que as pessoas estão a adorar campa de Muhammad, por causa de Muhammad fazer pregação de tradução por língua árabe, lhe chamar Jesus Cristo Masih Isa ibn Maryam. Então, Muhammad crê em Cristo. Mas o muçulmano crê em Muhammad, não crê em Cristo. Por enquanto Muhammad, o que ele pregou lá no coso, que na verdade Jesus Cristo foi nascido por o Espírito Santo, depois de Jesus Cristo rejeitar o pai dele. O significado que essa fé de Jesus Cristo é que é a fé que recebeu Muhammad. Então é por isso Muhammad lhe chamou Jesus Cristo e Isa ibn Maryam, por essa inimização que semeou esse Jesus Cristo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele viu que isso é bom. Ele também levantou para construir esse caminho cristão lá na Arábia, usar por língua árabe. É onde que foi chamado Islam. Porque essa palavra cristão é português. Em inglês chama-se Christian. Lá na Israel tem nome dele. Esse Islã esse é na árabe. Mas o adorado é Jesus Cristo. Lá chama-se Isa ibn Maryam. Não sei se estamos a compreender. Ou são os furos que estão a palavra entrar aqui a voar, a deixar a cabeça vazia. Então, Islã é cópia. Original é cristão.
Isa ibn Maryam, Masihi Isa ibn Maryam, essa é cópia. Original é Jesus Cristo. A paz e misericórdia de Deus esteja conosco. Esteja conosco para sempre. Amém.